E aí, tudo bem? Você está no Drops Tecnorama, a teoria dos heróis. E hoje a gente completa 4 semanas e 3 dias de Ultimato em cartaz, com a incrível marca de 2 bilhões e 542 milhões de dólares, já ultrapassando a bilheteria doméstica nos Estados Unidos de Avatar. Faltam pouco mais de 230 milhões de dólares para bater mundialmente, e eu não sei não. Com a Marvel divulgando o filme quase inteiro nas redes, fica bem difícil de alcançar essa marca agora. Além disso, a própria Marvel não foi legal com muito fã por aí não. Tem muita gente que tá indo ver Ultimato neste final de semana, só que antes do filme ela resolveu passar o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa. E bom, a morte de Tony tá estampada nos primeiros segundos de filme. E aí a surpresa tá indo por água abaixo de muita gente. Tem fã que prefere ver um filme após semanas da estreia, mas enfim. Eu dei uma zapeada nas sessões aqui perto do laboratório do Tecnorama e as sessões continuam lotadas, sobrando apenas as fileiras da frente. Galera em peso indo ver Ultimato ainda, mas eu não sei se bate o recorde de Avatar não. Mas este Drops aqui é sobre o Ask Me Almost Anything que o Reddit fez em parceria com a Marvel, trazendo Kevin Feige para ser sabatinado. Nesta semana que passou, Kevin Feige ficou por um bom tempo respondendo a quase tudo que os fãs perguntavam. E algumas perguntas são bem legais. Você confere algumas dessas a partir de agora e no final tem as minhas impressões sobre tudo isso. Pergunta: você teve a chance de assistir à exibição de Ultimato com o público do cinema? Se sim, como foi? Resposta: sim, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Pergunta: qual foi a coisa mais difícil de vender para os executivos da Marvel ou da Disney nos últimos 11 anos? E qual foi a coisa pela qual você lutou mais? Resposta: sempre há conversas e discussões antes de um filme ser feito, e na maior parte tem sido uma colaboração incrível. Mas quando começamos, os dois que me vêm à mente agora aconteceu há mais de 10 anos atrás e foi a contratação de Robert Downey Jr. e a decisão de fazer Capitão América, o primeiro Vingador, como um filme do período da Segunda Guerra Mundial. Pergunta: você já pensou em reviver o One Shots? Foi uma ótima maneira de detalhar o MCU e fornecer algumas dicas sobre os personagens menores desse universo. Tenho certeza que se houvesse uma baseada no Luiz recapitulando a saga do infinito no MCU, seria um sucesso. Resposta: concordo plenamente. A melhor coisa sobre os one-shots é que temos que dar corpo a outros personagens. É tremendamente excitante que agora temos a Disney Plus, onde faremos isso em uma grande escala, com muitos dos personagens que você já conhece e ama. E fizemos sim uma filmagem especial de Luiz recapitulando toda a história de 10 anos do MCU, só que foi para San Diego Comic Con. Tenho certeza que tá em algum lugar por aí. Pergunta: quão cedo o roteiro de Guerra Infinita e Ultimato estavam sendo planejados? Quando foi decidido fazer 2 partes, uma em que Thanos ganha a princípio, e quais foram alguns dos primeiros pontos da trama decididos? Resposta: começamos a discutir como adaptar o quadrinho de Desafio Infinito logo após o lançamento do primeiro Vingadores. Foi um de nossos retiros criativos há cerca de mais ou menos 5 anos, e foi aí que decidimos fazer isso como 2 filmes. Nós começamos a desvendar os detalhes da história durante a produção de Guerra Civil com os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely. Pergunta: quanto Stan Lee já sabia sobre Ultimato antes dele morrer? Havia uma versão suficientemente longa para que ele fosse exibido antes de sua morte? Resposta: Stan Lee adorava esperar para ver o filme na estreia, então, infelizmente, ele não conseguiu ver o filme finalizado. Mas Stan Lee conseguiu ler a história completa no dia em que ele veio para filmar a sua participação em Ultimato. Pergunta: você esteve envolvido na produção de filmes da Marvel desde 2000, alguns dos quais foram pré-MCU e que tiveram muitos erros. Quais tipos de lições você aprendeu com aqueles que ajudaram você a criar essa visão do MCU? Porque agora não é apenas um fenômeno mundial, mas também tem sido um sucesso entre os críticos. Resposta: respeitar o material de origem, contratar cineastas apaixonados independentemente de quanto dinheiro seu último filme fez, contratar sempre o melhor elenco independentemente de seu valor atual de mercado.
Pergunta: um tempo atrás você disse que teve uma reunião com Mark Ruffalo e perguntou o que ele queria do Hulk. Então incluiu isso em Thor Ragnarok, Guerra Infinita e Ultimato. Agora que todos os 3 filmes foram lançados, podemos ter mais informações sobre o que Ruffalo queria do Hulk? Resposta: muitos anos atrás, Mark Ruffalo veio para uma reunião conosco na Marvel Studios para discutir maneiras pelas quais o Hulk poderia crescer e evoluir nos próximos filmes. Ele apresentou muitas ideias interessantes, algumas das quais levaram ao que você viu em Thor Ragnarok, Guerra Infinita e Ultimato, e algumas das quais ainda seriam legais de ver algum dia. Pergunta: existe alguma coisa em particular que você e os criativos da Marvel Studios fazem conscientemente para evitar cair neste chamado cansaço de filme dos quadrinhos? Muita gente tá achando que isso vai acontecer. Resposta: ninguém ficaria cansado antes das forças criativas da Marvel Studios, que fazem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então acreditamos que, se ainda estamos correndo riscos e fazendo escolhas únicas para nos mantermos animados, o público sentirá o mesmo e se manterá animado com os filmes. Pergunta: há algum roteiro que você acha impossível de filmar? A produção desses filmes mudou sua maneira de ler e gostar dos quadrinhos? Qual personagem ainda vai aparecer no MCU que você está ansioso para apresentar? Resposta: tudo é filmável hoje em dia. É sobre encontrar as histórias de personagens mais ressonantes e trazer tudo isso para a tela grande. Na verdade, ainda gosto de ler os quadrinhos toda semana, mas do ponto de vista de um fã. Sobre o personagem que você citou, você saberá em breve. Pergunta: as pessoas expressaram opiniões de que em Ultimato aqueles trazidos de volta pelo estalo poderiam ter morrido em acidentes. É possível que o Hulk, ao fazer o snap, não apenas tenha trazido todos de volta, mas também tenha os trazido para algum lugar seguro? E resposta: a gente se referiu à versão do Hulk em Ultimato como um Hulk totalmente esperto. Então sim. Pergunta: quando foi que você percebeu que essa franquia seria enorme? Resposta: foi no fim de semana de abertura do primeiro Vingadores. Pergunta: quanto as séries da Disney Plus vão se conectar aos filmes? Resposta: total e completamente. Bem, depois dessa, bora assinar a Disney Plus correndo quando lançar por aqui. Muitas dúvidas foram sanadas nessa sabatina e aqui a gente tem vários pontos interessantes. O trabalho e a visão de Mark Ruffalo em relação a Hulk foge completamente da visão do seu antecessor Edward Norton, que queria um lado muito mais pesado e psicológico para Hulk. E agora a gente percebe que Ruffalo tá botando a mão na massa com o grandão. Optou por algo mais leve, bem mais humorado, e eu prefiro muito mais esse Hulk aqui do que aquele outro. Outro ponto importante para o sucesso do MCU é Kevin Feige chegar pra gente e falar que ele respeita o material de origem, ou seja, os quadrinhos. Apesar de algumas histórias e personagens terem sido modificados para o cinema, a essência continua ali. Muito legal ouvir isso dele, principalmente para alguém purista como eu. E estes foram os pontos mais importantes numa conversa que o Kevin Feige teve na casa do inimigo. Pois é super complicado, vamos ser sinceros. O Reddit é o berço de vazamentos do MCU juntamente com o famigerado 4chan. Mas este último é daquele tipo. Então, sou um usuário comum, faço perfil no 4chan, escrevo um monte de rumores que não tem nada a ver e todo mundo cai nessa. Muitos perfis e canais aqui do Brasil procuram esse tipo de fonte, seja aqui no YouTube, no Twitter e também no Instagram, então tome muito cuidado. Muita mentira rolando por aí e quando sai vazamentos tem gente que traveste de teoria. Aí todo mundo fala: nossa, esse cara manja demais. Só que ele foi lá na fonte do vazamento, pegou todas aquelas informações, juntou num texto e você caiu nessa. Então fique esperto. É por essas e outras que o Tecnorama mantém distância desses sites e tenta ter um pensamento e um conteúdo mais original possível. Aqui eu erro bastante, mas quando acerto também é bem cheio. Essa semana James Gunn confirmou que o criador de Rocket no MCU é mesmo o Alto Evolucionário e que Guardiões 3 terá um foco bem legal no nosso querido Guaxinim.
Se você era inscrito do antigo MCU Brasil, que hoje é o Tecnorama, já tá por dentro disso há mais ou menos um ano, porque esse vídeo que tá no card aqui em cima tem mais ou menos esse tempo. Este vídeo, além dos outros, serão atualizados nesse novo layout aqui, mas até a estreia de Guardiões 3, o vídeo antigo continuará no ar como aquela amostra certeira de uma visão que vai muito além da gringa. E se você curtiu esse vídeo com o resumo de Ask Me Almost Anything que Kevin Feige participou do Reddit, deixe o seu like, o seu comentário e espalhe a palavra. Aqui é o Tecnorama e eu tento ser o mais original possível. Eu fico por aqui, um abraço, até mais!